Peças criativas para decoração de Natal rendem um bom dinheiro. Agora, imagine uma peça que pode ser feita em várias versões e ser usada o ano todo? É isso que você vai aprender aqui comigo hoje. Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Arte de Massa. Uma aula muito especial que eu já estou devendo para vocês desde o ano passado, que é a montagem desse trem super fofinho feito com o cortador da nossa coleção e que ele pode ser feito em várias versões. Eu já fiz versão de Natal e versão de Páscoa, mas ainda quero fazer uma versão para a mesa decorativa de doces, assim, para aniversário, festa infantil. Então, eu vou começar mostrando para vocês aqui as peças e para que cada uma serve, porque essa é a dificuldade maior que as pessoas têm. A gente olha, vê esse monte de quadrado e não entende nada, né? Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês para que serve cada partezinha dessas. Eu tenho aqui esses 2 quadrados, que eles são um é um pouquinho menor, o outro é um pouquinho maior. Eu vou passar nos comentários, no comentário fixado, eu vou deixar para vocês as medidas dessas peças, para quem não tem o cortador, conseguir fazer, fazendo aí um molde de papelão mesmo, com as medidas que eu vou passar, que aí vocês conseguem montar o trem de vocês também mesmo sem ter o cortador, tá? Então tem aqui essa partezinha redonda e essa outra que é mais compridinha, que é o que vai montar a parte da frente da locomotiva. Tem o marcador para fazer a rodinha e o cortador de rodinha. Esses 2 quadradinhos aqui, que é o que vai formar praticamente toda a estrutura do trem, tanto a parte de trás da locomotiva. Então, a gente tira 3 desse maior, que é para fazer os 3 lados dessas caixinhas de trás da locomotiva, e 2 desses menores para formar os lados menores. Vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor na prática quando eu começar a montar. Então, esses aqui é o que a gente vai usar mais, que é para montar toda a estrutura. Esse maior aqui, ele é só lá no finalzinho para a gente fazer o telhadinho da parte da frente da nossa locomotiva. Então, esse a gente não vai usar por enquanto, eu vou deixar para cortar quando o trem já estiver montado, porque fica mais fácil da gente fazer. Então, eu vou começar com esse aqui, para a gente fazer o corte, então, da estrutura. Para fazer a parte da frente, a gente vai cortar com ele também, porém em pé, e são 4 partes. Não usa a parte menor, usa só essa maior, 4 vezes. E essa partezinha ali da janelinha, a gente corta 2 vezes, certo? Essas são as peças que a gente vai utilizar no início. E eu tenho aqui também o nosso marcador a textura de casquinha de sorvete. Essa daqui é uma exclusividade arte de massa pelo tamanho, ela é do tamanho de uma folha de papel sulfite. Então, com esse marcador de casquinha e a régua de 6 milímetros de espessura, que é a nossa régua niveladora, também a régua de 5 milímetros de espessura, eu vou começar a fazer as marcações antes de fazer o corte. Aqui eu tenho uma massa no tom marfim. Essa massa aqui que eu estou usando, ela já veio nessa cor. Essa marca aqui que eu estou usando nesse vídeo, ela é da Fabi Rodrigues. Vocês podem utilizar a que vocês preferir. Eu gosto de trabalhar com massa mais firme, quando as peças são assim, que tem que abrir muito, fazer corte e tal, então eu prefiro a massa mais firme. Para fazer a cor marfim, se você vai tingir, você usa massa branca com um pouquinho só de massa ocre. Então, eu vou começar abrindo essa massa com essa estrutura mais firmezinha, essa textura mais firmezinha. Não pode ser massa molenga, senão vai grudar tudo, não é legal. Vou abrir na espessura de 6 milímetros. Vou pegar essa massinha, o lado mais liso dela, vou colocar contra a minha textura de casquinha de sorvete e usar a régua de 5 milímetros para fazer essa textura de uma forma que ela fique nivelada, para não ficar um lado mais gordo, o outro lado mais magrinho, fica aquela coisa toda torta. Então, o bom dessa textura é como ela é bem grande, ela tem espaço para você conseguir apoiar a régua em cima. Isso é muito maravilhoso, isso facilita muito o trabalho da gente, para ficar nivelado e bonitinho. Passei aqui o rolinho para texturizar. Olha que perfeito que fica. Nem um ladinho torto, tudo bem bonitinho, bem nivelado. E aí eu vou começar a cortar as partes. Então vamos lá, se eu quero fazer três partes, 3 caixinhas, né, da nossa locomotiva, então eu vou ter que fazer 9, vou ter que cortar 9 vezes com esse cortadorzinho maior. Depois mais 4 vezes para a parte da frente. Eu vou utilizar aqui um óleo corporal, esse óleo mesmo. É importante usar sempre o óleo no cortador, porque facilita, senão fica cheio de rebarba ou fica grudando, então
fica mais difícil da gente trabalhar. Passa um pouquinho de óleo, eu tenho óleo também já espalhado na bancada onde eu larguei a massa em cima, e eu consigo cortar bem facinho, sem ficar grudando. E quase não sai rebarba, ó, fica pouquinho. Tira as rebarbas direitinho. Vou cortar todas as peças e vou deixar secando em cima de uma espuma. Eu tenho aqui uma espuma que eu deixo secar em cima. Você pode deixar em cima aí de um pedaço de tecido, de um pedaço de EVA ou até um pedaço de isopor. Tem gente que fica virando, né? Ah, de uma em uma hora vai lá e vira. Eu não costumo fazer isso. Eu deixo secar do mesmo lado de um dia para o outro, e aí de um dia para o outro sim eu viro. Então aqui eu já cortei três vezes a grande e vou cortar 2 vezes a pequena para a primeira caixinha da locomotiva. Aqui para fazer a parte da frente, então eu cortei 4 vezes com essa peça maior, com esse cortador maior. E já vou cortar em duas partes, eu vou fazer o corte da janelinha, só em 2 partes. Conta aqui para mim nos comentários, você já visitou o nosso novo site? Já foi lá, já deu uma olhadinha? Se já foi, conta aqui para mim o que que você achou. Dá o seu feedback. Se você não foi ainda, tá esperando o quê? Corre lá para dar uma olhadinha, tá cheio de novidade e tá muito lindo. Ó, gente, aqui então fiz o corte das 2 janelinhas, tem que ser assim quando a massa tá fresca ainda, e eu vou deixando secar. Enquanto isso, eu vou cortar a parte da frente, que é essa tirinha aqui e também essa parte redondinha. E já vou fazer com a massa fresca mesmo a colagem dessas 2 partes. Eu vou passar cola aqui. Do lado de fora. Cola branca mesmo, espalha com o dedo, para poder fazer a colagem dessa parte ali. Eu acho que essa parte é a parte que o pessoal ficava mais confuso, não entendia como que montava, então eu vou ensinar aqui para vocês. Espalha a cola branca bem espalhadinha. E conta para mim aqui de que cidade ou país você está assistindo a gente. Eu gosto muito de saber até onde o nosso vídeo chega. Vai passando. E olha só, gente. Quase que eu tô ensinando vocês errado. Ai, ai, errei aqui. Na verdade, não é por fora, tá? É na parte de dentro que a gente tem que passar a cola, porque senão, olha só o que acontece, vai faltar espaço e não vai encaixar. Eu tinha esquecido como é que era essa parte. Então, falha nossa, vamos corrigir isso aqui. Vou passar cola aqui do ladinho de dentro, que aí sim vai ficar certo. Nice! Espalha bem a colinha, para não ficar excesso. E um pouquinho de cola aqui também na junção. Não esquece de clicar aqui e deixar um like pra gente. Comenta também o que que você quer ver nos próximos vídeos. Que tipo de aula, que tipo de peça você quer que eu traga aqui para você. Deixa o like aí que é importante, pessoal. Vou fazer uma união, não vou me preocupar muito em tirar totalmente a emenda, porque isso aqui eu posso depois, quando ela estiver sequinha, eu posso fazer com mais capricho e sem ter perigo de deformar tudo. Então, é só mesmo uma uniãozinha ali para não ficar abrindo. Deixa assim, bem redondinha, e agora sim tá certo, tá? Então agora tá certo. E cola desse jeito. Olha como fica quando a gente vira. Eu vou deixar secando exatamente assim, com essa partezinha aí pra cima, em cima da espuma. Continuando aqui a nossa locomotiva, pessoal. Eu cortei todas essas peças aqui e eu deixei elas secando por 2 dias, 48 horas, tá? Mas isso é uma questão que vocês têm que ter cuidado, porque vai depender muito do clima de onde vocês moram. Aqui no sul ainda tá um pouco fresco, não tá muito calor, e aí tem umidade no ar. Então,
esse tempo foi o necessário para deixar a peça bem ressecadinha por fora, mas ainda um pouco flexível, o que significa que por dentro ainda tá úmida. O ponto pra gente fazer a montagem, colocar os pinos e montar, é esse aqui. Se tiver muito mole, se tiver com essa parte de fora aqui molenga, e montar a molenga, vai entortar tudo. E se tiver muito duro, vocês vão ter muita dificuldade para encaixar os pinos. Então, deixa secar de acordo com o clima aí que você tá acostumado, aonde você mora. Se é mais calor, seca bem mais rápido. Se é muito frio, demora mais tempo. E aí, quando tiver nesse ponto assim, tiver bem sequinho por fora, mas por dentro ainda tiver úmido, que dá pra mexer um pouquinho, aí é a hora de colocar os pinos e fazer a montagem, porque a gente vai usar arame, a gente não vai usar cola pra fazer essa montagem aqui. Não tentem com cola, porque dá uma melequeira e não segura. Inclusive é instantânea, é só pra gente se estressar. Então, é arame. Aqui eu tenho já vários pedacinhos de arame cortado. Isso aqui é arame galvanizado. Isso aqui compra em loja de material de construção, compra em ferragem, compra em metro, é bem baratinho. E esse arame galvanizado, ele não enferruja, então vocês podem usar sem medo, tá? No biscuit. Eu cortei pedacinhos de mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros. São 8 pedaços, se eu não me engano, são 8 pra gente montar. Aí, essa parte do fundo da caixinha da locomotiva, eu vou deixar com a textura assim, pra cima. Quem quiser pode deixar assim também, que essa parte não vai aparecer, né? Então, eu deixo ela assim pra ela ficar pro lado de dentro. E as partes laterais pro lado de fora, obviamente, né? Pra ter esse efeito aí de casquinha de sorvete. Vai assim. E depois, essas aqui vão assim. A gente vai colocar os pinos para poder fazer o encaixe. Eu vou começar aqui, então, pela parte do fundo da caixinha. Por isso que quando vocês abrirem a massa, ela tem que ter 6 milímetros de espessura. Se for menos que 6 milímetros, vai dificultar aqui nessa hora. Então, 6 milímetros é o ideal, mas também vai ficar muito grosseiro. Aí, eu vou vir aqui bem no meio da plaquinha, ó, da espessura dela. Mais pra ponta, vou fazer um furo. E mais pra cá, outro furo. São 2 furos. Que eu vou ter que abrir um pouquinho, porque como a minha agulha é fina e os arames são mais grossos, então eu faço esse movimento pra deixar o buraquinho maior e facilitar o encaixe. E venho aqui do outro lado e faço a mesma coisa. Furei, eu vou vir com os pedacinhos de arame e vou colocar eles aqui dentro, deixando só uma pontinha de fora, que é pra já deixar o caminho aberto aqui do lado de dentro, que depois a gente vai tirar esse arame pra fazer o furo do outro lado. E aí, ele já tem que estar com essa cavidade aberta pra facilitar. Ó, pode deixar só uma pontinha que seja o suficiente pra você puxar pra fora depois. Então, vamos colocar aqui em todos dos dois lados. Pronto. E aí, agora, eu vou colocar nas laterais. Então, eu vou colocar assim, eu vou fazer uma marquinha. Aperta um pouquinho pra marcar. Marcou bem fraquinho, mas o suficiente pra eu conseguir ver. Então, eu já sei que é aqui que vai encaixar o meu arame. Então, é aqui que eu tenho que abrir. Ó. Desse jeito. Aí, eu venho pra fazer a outra lateral. Aqui,
Vou fazer a mesma coisa. Aí, nós viemos encaixando. Não precisa passar cola, não tem necessidade, tá? A cola aqui, nesse caso, ela só atrapalha. Isso aqui é mais do que suficiente pra manter as partes no lugar. Ó, encaixou bem direitinho, tranquilamente. Agora, aqui, essas partes, elas vão aqui, ó. Elas encaixam aqui e elas pegam aqui. Então, eu tenho que colocar os pininhos aqui. Vou pegar esse lado aqui. Também vou colocar 2 pinos. Aí, faço a mesma coisa, encaixo ela aqui, marco os furinhos aqui embaixo e abro. Coloco o pininho. E volta aqui pra encaixar a peça no lugar. Encaixei, agora eu vou encaixar aqui as laterais. Aí, aqui, a gente vai ter que pôr o pino de fora pra dentro, porque não tem outra maneira. Fica melhor assim, facilita e vai ficar bem presinho. Então, segura aqui. Faz o furo de fora pra dentro, de maneira que esse furo ultrapasse essa parte e pegue ali. Acho que dá pra ver, tá dando pra ver ali a pontinha da minha agulha, né? Que a massa fica um pouquinho transparente. Entrou um bom pouco aqui. Então, é isso que a gente precisa. Vamos abrir. E já colocar um pino de sustentação aqui. Vocês estão vendo que é impossível fazer isso aqui com a peça úmida e também com a peça muito seca, porque senão você nem consegue colocar os pininhos. E com a peça úmida ia desandar todo o negócio aqui. Tem que estar no ponto certinho. Ó, fixei, vou fixar também o outro lado. Ficou certinho, agora a gente vai colocar a última peça. Já tenho aqui, então, as 3 partes da parte de trás ali, né, da nossa locomotiva. Vocês vão perceber isso aqui, ó. Porque o biscuit, como ele seca, tem essa questão do encolhimento, então ele não seca certinho, né? Ele fica assim, torto, isso acontece mesmo. Mas não tem problema, porque a gente vai fazer um acabamento aqui, em todas as partes, inclusive embaixo, porque eu sou super chata com acabamento. Eu acho que embaixo, onde não aparece, também precisa, tá? Até porque o trenzinho, ele vai ficar um pouquinho suspenso, devido à altura das rodinhas. Então, nós vamos fazer um acabamento aqui antes de fazer a montagem do trem todo. Portanto, isso aqui não tem problema. E também tem a parte da decoração que a gente vai fazer. Aí, ficou essa parte aqui, que já tá também seca. Aqui também eu vou colocar um pouquinho de massa pra preencher essa falhazinha, mesmo que ela vai ficar pra baixo. Vou preencher, acabamento é importante. E tem essas 4 partes aqui, que são da parte da frente da locomotiva, que eu coloquei, ó. Na parte das janelinhas, eu coloquei os pinos, pra gente poder já fazer os encaixes. Então, eu já vou encaixar pra gente deixar essa parte também montada. Vou encaixar, então, aqui primeiro essa parte. As janelinhas, né? A parte das janelinhas.
fica assim, ó. Com esse encaixe pro lado de dentro da parte que não tem abertura, tá? Ele pra ser um pouquinho mais estreito do que o trem e pra poder encaixar depois aqui na frente essa parte aqui da locomotiva. E aí, coloco esse pedaço aqui, aqui também, encaixadinho. Ah, mas essa parte da frente não tem piso e nem aqui a parte de cima. Então, não tem mesmo, tá? No projeto original não tem e não precisa ter realmente. Agora, se quiser colocar, não tem problema. Aqui em cima vai, sim, um telhadinho, que é com aquela parte que eu mostrei pra vocês lá no início, que é esse cortador aqui maior, que a gente não tirou, que eu comentei que a gente só ia cortar quando tivesse já pronto, pra fazer essa parte aqui, pra colocar essa cobertura. Então, a gente vai cortar daqui a pouco. Mas, embaixo, não tem necessidade nenhuma, porque realmente não aparece, né? Então, não precisa. Aí, a gente escolhe aqui o lado que a gente quer colocar essa parte da frente. Eu vou colocar desse lado aqui. Aqui nós vamos colar. Eu vou botar essa emenda pra baixo, mesmo que eu vá arrumar ela depois. Então, aqui eu vou colar. Eu vou usar a minha cola. Ela é muito boa pra colar biscuit seco no biscuit seco, tá? E aí, eu vou fazer aqui a colagem, então. Colei, vou deixar secando. Ó, como fica. Já tá dando forma, né? Aí, eu vou deixar secando agora tudo isso, deixar secar um pouquinho, pra gente já fazer o acabamento aqui. E agora, sim, eu vou cortar a parte aqui da cobertura pra deixar ela ressecando, a cobertura aqui dessa parte da frente, o telhadinho, pra ela já ir ressecando, pra depois a gente conseguir colocar ela aqui no lugar certinho. Aqui eu fiz o mesmo processo que eu fiz nas outras partes. Texturizei, cortei com a reguinha de 6, na espessura de 6 milímetros, aí passei a textura usando a reguinha de 5 milímetros, e só dei uma leve curvadinha assim, ó, com a mão mesmo. Deixei dar uma ressecadinha, fiz tem cerca de 2 horas, então só dei uma ressecadinha aqui por cima mesmo. Aqui ainda tá bem molinho. E aqui eu fiz um furinho no meio. Tem que fazer esse furinho já agora, enquanto tá molinho, porque depois a gente vai encaixar em cima uma mini bolinha de acrílico cheia de confeitos. Confeitos com as cores Candy Colors, que é as cores que a cliente pediu. Então, isso vai aqui, né? Só que eu só posso colocar isso aqui quando isso aqui estiver seco. Por isso que eu já deixei furadinho ali pra ficar mais fácil. Eu vou colar agora, pode usar cola branca mesmo. Vou passar um pouquinho de cola branca aqui. E um pouco aqui. E já vou encaixar. Vocês façam assim, tá? Deixa secar ali por cerca de 2 horas, só realmente pra dar uma leve ressecada. E depois, cola aqui na parte da frente da nossa locomotiva. Já tá ficando com cara de locomotiva, já tá ficando bem legal. Olha só que bacana. Aqui na frente, pessoal, nós também vamos usar uma meia bola de acrílico, só que um pouco maior, ó. Então, essa pequenininha, ela vai inteira aqui na parte de cima, e essa daqui vai só a metade dela aqui na parte da frente. Vai ficar muito legal com esse detalhe. Essas bolinhas eu comprei na Shopee. Depois eu vejo direitinho a medida delas pra passar, mas se eu não me engano, essa daqui, ela é de 25 milímetros e essa daqui é de 40 milímetros. Mas eu confirmo, já vou medir e passo pra vocês. Gente, essa daqui eu medi ela, tem 23 milímetros e essa daqui tem 35 milímetros. Não tem esses tamanhos de bola acrílica pra vender aqui no Brasil. Então, eu comprei na Shopee, mas de um vendedor chinês. Então, tem que pesquisar bastante. Eu não tenho mais os links, infelizmente, porque eu já comprei tem bastante tempo, coisa de uns 2 anos. Até procurei lá no meu histórico, mas não tem mais. Tem que pesquisar pelas medidas que, com paciência, encontra, tá, pessoal? Infelizmente, no Brasil não tem esse tamanho, só vindo de fora mesmo. E aí, vocês podem aproveitar esses tamanhos de bolinha de acrílico, dá pra fazer muita coisa com esses pequenos. Principalmente no nicho de cozinha, que nem eu fiz esse baleirinho aqui, eu fiz com essa maiorzinha de 35 milímetros, olha como ficou lindo. É exatamente esse confeito que eu vou colocar nas bolinhas acrílicas pra gente poder
fazer a decoração do nosso trenzinho. E aqui é um molde da arte de massa, que é autoral também da minha coleção, que é a base pro baleiro. Ficou muito bacana. Eu acho que o tamanho deu perfeitamente, casou direitinho com a cavidade do molde. Mas, enfim, voltando aqui ao que interessa. Então, eu vou deixar isso aqui secando por pelo menos aí umas 24 horas, essa parte de cima. Aí, em seguida, a gente vai fazer, depois que tiver tudo mais sequinho, eu vou fazer o sombreamento de toda a locomotiva, de todo o trenzinho, e já colocar os acabamentos aqui, que eu vou fazer com cauda fake. Vai ficar muito bacana, pelo menos o das 3 caixinhas de trás eu vou fazer com cauda fake. Esse aqui na parte da frente eu ainda não sei, mas eu vou decidindo conforme eu vou montando e a gente vai descobrir o resultado final juntos. Eu vou começar agora a fazer o sombreamento do trem, da nossa locomotiva. Antes de colocar o acabamento, a gente tem que fazer o sombreado, senão depois dificulta, tá? Eu tenho esse kitzinho aqui que é do Emerson, o nome é kit humanizado. E eu gosto muito desse aqui. Normalmente, para fazer casquinha de sorvete assim, para fazer o efeito assado, eu uso o amarelo da Saramanil. Mas, como aqui eu vou trabalhar com tons mais suaves, com tons candy, então, eu vou optar por esse aqui, que ele é um alaranjado bem suave, bem clarinho, que eu acho que vai ficar melhor. Então, eu vou usar esse aqui. Você pode usar o que for de sua preferência. Ó, ele parece ser meio rosa, mas ele é um alaranjado. Depois, na peça, ele fica alaranjado. É muito legal também para fazer sombreamento de rosto, esse pozinho. Vou pegar um pincelzinho macio. Eu gosto desses, assim, de maquiagem, que são arredondados, tá vendo? Então, ele é redondo e arredondado. É muito bom pra fazer esse tipo de sombreamento. Aí, eu vou vir pegar um pouquinho de pigmento. Tiro o excesso aqui na tampinha. Ainda vou tirar mais um pouco do excesso aqui. Isso aqui é um lenço umedecido, mas ele está seco. Porque se tiver úmido, não dá certo, tá? E aí, eu vou começar a fazer aqui com movimentos circulares, vou dar a sombreada na minha peça. Porque ele fica bem suavezinho, mas nota-se a diferença. Sempre deixando um pouquinho mais escuro nas bordas. Então, a gente começa o sombreamento assim, deixando as bordas mais escuras, e depois a parte central aqui mais clarinho. Não vou me preocupar muito com essa parte de cima, porque vai cauda aqui, então não tem problema. Vou fazer em todos os ladinhos. E aí, eu vou fazer isso dos 4 lados e em todos os vagões do meu trem. Ó. Vamos iniciar os acabamentos, então, pessoal. Como eu tô trabalhando com esses tons, que foi o que a cliente me pediu, então, aqui eu fiz 3 rolinhos: azul bebê, rosa bebê e um branco, tá? Pode colocar 4, 5, 6 rolinhos de cores diferentes, só que daí, quanto mais rolinho você colocar, mais fininhos eles têm que ser. Porque a gente vai fazer isso aqui pra colocar na extrusora. E vocês vão ver que efeito lindo que dá. Então, eu coloco os 3 assim, juntinhos. Vou dar uma enrolada pra juntar eles um pouco. Então, ó, juntei, não precisa alisar, tá? É só juntar mesmo. Na extrusora, eu vou usar essa ponteira aqui, esse biquinho de estrela, pra gente fazer depois o enroladinho. Eu vou colocar aqui. E olha que lindo que sai, gente. Bem bonitinho, com as cores bem separadinhas. Eu realmente adoro essa técnica, fica muito lindo pra fazer cupcake, fazer isso aqui em cima do cupcake, fazer unicórnio.
aquelas cores de unicórnio, né? Fica maravilhoso. Se eu fosse fazer que nem ano passado, com as cores de Natal, eu usaria o vermelho, o verde e o branco, né? Então, temos aí várias opções. Aí, eu vou dar uma torcidinha. E vou fazer o acabamento nos vagões de trás, que eu já fiz aqui em 2. Vou mostrar como que eu coloquei. Ó, coloquei assim, nessas partes aqui onde aparecia as emendas, né? E aqui só assim, que aqui vão as rodinhas, então não precisa. E aqui em cima depois vai a caldinha, então fica assim desse jeitinho, tá? A parte dos vagões. E o que eu vou fazer aqui agora, pra começar, é essa parte aqui da frente. Essa parte aqui. E aí, é onde vai entrar as nossas bolinhas de acrílico, que eu mostrei anteriormente. E os confeitos de bolinha, eu vou usar esses aqui. Isso aqui é bolinha de biscuit, não é isopor, tá, pessoal? É biscuit mesmo. Então, eu vou pegar algumas pra colocar na minha bolinha de acrílico. Eu não vou tirar isso daqui, que isso aqui vai me ajudar, depois eu tenho que pôr um pino na frente, porque como vai bastante enfeite no trenzinho, às vezes essa partezinha pode empenar pra frente, que ele vai estar suspenso devido às rodinhas, né? Então, isso aqui já vai me ajudar, mais pra frente vocês vão entender pra quê quando eu fizer. Vou variar um pouquinho as cores, colocar mais ou menos até a metade, não é pra encher, tá? Põe mais ou menos até a metade. E aí, eu vou encaixar aqui. Gente, dá certinho. Não precisa passar cola, pra não pra não dar meleca, porque a gente vai fazer o acabamento aqui em volta, e é esse acabamento que vai segurar. Olha que bacana. Vai ficar muito legal isso aqui, depois de seco. Tá? Então, eu só vou passar o acabamento aqui em volta agora com a colinha. Passei cola branca aqui em volta agora do lado de fora, tá? E aí, eu venho colando o acabamento. De maneira que fique parte desse acabamento em cima da bolinha de acrílico e parte na massinha, que é o que vai fixar a bolinha acrílica aqui. Vou ajeitar. Aí, eu vou fazer também um assim, redondinho, pra pôr ali na parte de cima, no telhadinho, aonde vai a bolinha menor. Aí, eu vou colocar ele aqui, então. Eu tinha deixado furado já, né? Aí, a gente põe as bolinhas aqui dentro. Esse a gente coloca até a metade. Enche uma metade, no caso, né? Pra ele ficar daí com um espaçamento bacana. Só fechar. Novamente, não precisa passar cola. Ele vai ficar firmezinho, tá? Fica uma graça isso, gente. Eu adoro. E aí, a gente vai colar tudo ali em cima do telhado. Ele vai ficar assim. Já tá super bacana, né, pessoal? Já tá ficando super bonitinho. Aí, eu vou finalizar aqui esses acabamentos. A parte principal que eu queria passar pra vocês mesmo era a questão da montagem, que muita gente tinha dúvida, a gente ainda tem coisas pra montar, mas eu vou finalizar aqui os acabamentos, cada um pode fazer do jeito que quiser, do jeito que preferir os acabamentos. Se não quiser usar esse biquinho da extrusora, pode usar outro, sabe? Pode fazer como quiser. Nas janelas eu vou usar só um rolinho reto, pra não ficar muito carregado. E aí, daqui a pouco eu já volto pra gente colocar as rodinhas
e fazer a montagem final do nosso trem. Então, pessoal, como eu disse, eu fiz a decoração ao meu gosto, né? Eu já montei aqui a primeira etapa, mas a gente vai montar junto para vocês verem como que eu faço essa parte aqui. Só quero mostrar para vocês o que eu fiz aqui de decoração. Vocês podem decorar ao gosto de vocês. O que eu fiz ano passado era completamente diferente. A mesma base, que é o que importa, porque a decoração é ao gosto de cada um. No do ano passado não tinha isso aqui, tinha um ginger aqui na frente, tinha alguns outros elementos. Esse aqui foi feito dessa forma, ó. Tem esse Papai Noelzinho sentado aqui. Foi um pedido da cliente. Isso aqui é encomenda, então eu fiz já com as cores que a cliente pediu. E com o Papai Noel rosa, conforme ela pediu, tá? Esse Papai Noel eu fiz com um molde, vou mostrar pra vocês. Esse molde aqui, que é o molde Papai Noel, só isso, o molde Papai Noel. A gente tem o Papai Noel fofo também, mas aqui eu usei o molde Papai Noel, que também está disponível lá no site, que é da nossa última coleção, a nossa coleção de Natal. Ele é um molde bacana porque você consegue, como ele é todo separadinho, você consegue montar o Papai Noel de várias formas diferentes. Até na live de lançamento que eu fiz um em pezinho, vermelhinho tradicional. Então, ele é todo separado, ó, o pé, a perna, a mão, aí tem aqui o braço, o corpinho, o nariz, a mão, tudo separadinho para você montar ao seu gosto. A única coisa que eu não usei molde para fazer esse Papai Noel aqui, eu usei todo o corpinho dele, toda a estrutura com esse molde. Só que aqui a cabeça eu fiz com bolinha de isopor e a touquinha eu fiz à mão, porque senão ia ficar estranho, né? A cabecinha eu acho que ficava melhor em 3D, mas pode ver que o corpinho, ó, foi todo tiradinho do molde. Eu acho que ele tá ficando super fofo. Fiz o acabamento aqui também, ó, ao redor das janelinhas. Ficou muito bonitinho, colei as rodinhas. Então tá bem legal. Eu vou ensinar vocês agora a fazer essa caldinha aqui, que é muito fácil. E depois a colocar os pinos, como é que eu faço os pinos pra gente poder encaixar as partes do trem, pra ele poder ter mobilidade, pra gente conseguir mexer um pouquinho. Não é aquela coisa toda, né? Mas pra gente poder mexer um pouquinho, pra deixar ele curvadinho, se quiser, na decoração. Enfim. Outra coisa que a cliente pediu, ela pediu biscoitos e um boneco de neve pra colocar dentro das 3 caixinhas. Então, eu tirei também do molde, não finalizei ainda, falta pintura. Os 2 biscoitos que ela escolheu, que são esses aqui, biscoito ginger menino, biscoito ginger menina. Isso aqui também são moldes que nós temos lá no site, tá? E ela também pediu esse boneco de neve, que eu também tô finalizando. Tudo combinando as cores, que é do molde boneco de neve também, do kit boneco de neve, na verdade, porque esse molde vem esse boneco de neve e mais um pequenininho que é pra colher. Então, ela escolheu os elementos que ela queria, eu vou fazer a pinturinha e cada um deles vai dentro de uma das caixinhas. Então, assim, gente, tem muitas coisas. No de Páscoa que eu fiz no início desse ano, eu coloquei os biscoitos de coelho, que foi pra essa mesma cliente. Ela é muito apaixonada por esses trenzinhos e ela sempre quer as cores assim, candy colors. Então, eu não costumo pegar encomenda, mas de vez em quando, algumas pessoas que eu já atendia antes, eu até pego. E isso aqui, na verdade, ela encomendou junto com o de Páscoa, lá no começo do ano. Mas eu combinei com ela que eu ia mandar só agora perto do Natal. Então, eu entreguei o de Páscoa pra ela e agora eu tô finalizando o de Natal pra enviar pra ela. A outra parte, ó, uma locomotiva eu fiz com a caldinha azul, a outra eu fiz com a caldinha rosa, que eu acabei de fazer aqui. E vou fazer agora a última com a caldinha branca, pra gente fazer esse acabamento aqui em cima, pra não deixar assim, né? Ficar mais bonitinho. Se você não quer colocar caldinha, você pode pôr só o trançadinho aqui também, tirar da extrusora. Você pode colocar umas bolinhas coloridas. Vai do seu gosto. Aqui eu tô fazendo de acordo com o que a cliente me pediu. Então, pra fazer essa caldinha, eu faço ela toda na mão, toda. Porque eu não quero uma coisa certinha, regular. Eu quero que ela fique mesmo assim, mais tortinha, mais irregular, pra imitar realmente uma caldinha. Então, eu faço um rolinho com a massa. Com a minha mão, eu vou apertar, vou achatando. Não quis usar régua niveladora, nada, porque eu não quero que fique certinho. Eu quero que fique uma coisa bem imitando calda mesmo. Aí eu venho com a esteca de agulha fininha. Você pode usar também qualquer tipo de agulha que você tiver aí. E eu vou cortar a cauda. Assim, aleatoriamente. Se quiser, a gente tem um cortador de cauda no site também, vai ter reposição no dia 10 agora, 10 de novembro vai ter reposição do cortador de cauda. Então, se quiser, pode usar também aquele cortadorzinho que nós temos de 2 tamanhos. Tem um de 8 centímetros e um de 18, se não me engano.
Mas eu acho que aqui é ok fazer a mão, tá? Aí, eu vou apertar, ó, desse jeito, assim, pra deixar arredondado e pra achatar. Aí, apesar de estar bem sequinha a parte ali da locomotiva, essa massa aqui tá bem fresca, então eu não vou usar cola. Aonde der pra evitar usar cola, eu evito, porque eu sempre acho que pode atrapalhar o acabamento, né? Então, eu faço o quê? Eu só vou umedecer com água. Porque aqui tá bem fresquinha, essa massa branquinha, então, só de umedecer com água eu já ativo a cola da própria massa. Aí, eu não preciso aplicar cola branca. Isso aqui é mais que suficiente para segurar. Eu vou aplicando. Não tem problema se não for suficiente, porque a gente faz uma emenda depois, vai colocando mais. Ó, sempre com sobrinha aqui em cima pra gente poder pôr pra dentro. Vai colocando aqui certinho. Aonde achar que tem necessidade, passa o pincelzinho umedecido para dar aquele acabamento, aquela alisadinha. Eu sempre passo em alguns pontos onde eu vejo que tem algum defeitinho, alguma falhinha, para deixar tudo bem bonitinho. Depois que eu colocar em toda a volta, eu vou passar assim o meu dedo umedecido aqui, nessa parte de cima. Aí, eu venho com a agulha mesmo e vou passar ela assim, ó, rente, pra tirar esse excesso aqui da parte de dentro. Toda a volta. Aí, vem de novo com o dedo umedecido e passa aqui pra alisar e fazer também essa junção da massinha branca aqui nessa parte da nossa locomotiva. Vai alisando pra deixar bem bonitinho. Então, vai ficar assim, desse jeitinho. E aí, pra gente colocar os pinos, pra poder fazer a junção montar a nossa locomotiva, eu vou utilizar assim, ó, alfinetes de bijuteria. Ao todo, eu vou precisar de 6. E vou usar 3 argolinhas dessas que são de bijuteria também. Então, eu faço o seguinte, eu vou abrir aqui o alfinete, um pouquinho. Pra encaixar aqui. Fecha. Isso aqui, gente, não é uma coisa resistente, tá? Mas não tem necessidade de ser nada resistente, porque isso aqui é uma peça decorativa. Então, não precisa ser uma coisa, assim, absurda. É só mesmo pra gente poder juntar as partes e dar uma certa mobilidade no trenzinho. Coloca aqui também do outro lado. Aí, a gente vai furar, fazer o furo aqui, ó. Mais ou menos um meio centímetro acima de onde termina e em cima desse acabamento aqui, por quê? Que é pra ter um espaço a mais pra fixar o alfinete, que se a gente colocar lá pra dentro, por aqui vai atravessar, porque isso aqui é uma plaquinha fina. Então, a gente coloca aqui em cima.
No caso dessa parte aqui da frente, que não tem um acabamento embaixo, eu fiz desse jeito assim, ó. Dá pra ver ali dentro? Ó, eu dobrei. Então, eu deixei uma ponta pra fora e dobrei pra cima. Que aí, não tem perigo de soltar. Aqui eu já pus também, ó. A gente prende daí dos dois ladinhos. Pra poder fazer essa parte. Eu vou mostrar com o rosinha que já tá seco. Então, ó, fura aqui. Mais no meio possível. Quanto mais no meio conseguir, melhor. Eu vou diminuir o tamanho desses alfinetes com o alicate de corte, porque eu não preciso que seja muito grande. Ó, mais ou menos assim, um dedinho é suficiente, então o restante eu posso cortar pra não ficar essa ponta tão grande sobrando. E aí eu vou encaixar com cuidado. Eu vou empurrando. Eu gosto de usar esse alicatezinho aqui pra me ajudar nessa parte. Segura bem firme e vai empurrando. E aí, essa outra ponta, eu engato na outra peça. E é assim que eu faço para montar a minha locomotiva. Já já eu mostro para vocês o resultado final desse trabalho super lindo e delicado. Bom, pessoal, aqui eu soltei, então, o meu celular do suporte para poder mostrar os detalhes, bem os detalhes bonitinho, de como que ficou o nosso trenzinho finalizado. Ficou uma gracinha. Aí é o gosto de vocês, né? Utilizar, se quiser fazer com as cores tradicionais. Mas a montagem, que era o principal que eu tava devendo pra vocês, então tá aqui. Ficou muito, muito, muito bonitinho mesmo. Aí dá pra movimentar um pouquinho, ó. Dá pra mudar um pouquinho a posição. Fazer mais curvadinho, menos curvadinho. Assim. Aí vocês podem fazer como preferirem. Então, tá aqui. Já com os enfeites que a cliente pediu, eu já coloquei aqui dentro. Agreguei ali uns coraçõezinhos. Já tá todo montado. Ficou muito bonitinho. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. A opinião de vocês é bem importante pra mim. Deixa também o like, não esqueçam. No comentário fixado tem ali todas os links que vocês precisam para poder adquirir os produtos que eu utilizei nessa produção. E espero que tenham gostado e até a próxima aula.